O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durã, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de todas as espécies de músicas, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes,
sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, amarrados, dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então chegou-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito, bendito,
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ainda precisa pregar? Ei, irmão. Esse é o Deus que você serve. Eu quero te trazer uma mensagem nessa noite, nesse culto de adoração, e o tema da mensagem é adoração expositiva. Adoração expositiva. Eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 3, por favor. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui, eu não vou ficar repetindo toda a história, levamos um bom tempo para ler os 30 versículos do capítulo 3, até porque eu não quis acelerar a leitura para que ficasse de uma forma bem didática, pedagógica, e você fosse absorvendo, e à medida que eu fosse lendo, você fosse mergulhando na história, e a sua imaginação fosse projetando cada cena do que estava acontecendo lá. Isso é lindo, quando a gente começa não só ler, mas também imaginar, também se ver lá, assistindo todo aquele fato acontecido. Isso aumenta a nossa fé, isso aumenta a nossa crença, de que temos um Deus vivo, verdadeiro e poderoso. Isso acaba com qualquer dúvida. Se você entrou aqui hoje pensando, será que Deus é Deus? Será que a minha vida é importante? Será que alguma coisa está prestando? Deus já está respondendo aqui nessa leitura, e dizendo, olha o que eu tenho poder para fazer. Então, a adoração expositiva, se a gente analisar, irmãos, esse império babilônico, ele era, na sua época, o maior império do mundo. Ele era o governo mundial da sua época. E esse império era um império muito bem organizado, muito bem estruturado. Há provas disso de que nós acabamos de ler. A Bíblia vai nos falar, aqui no versículo 2, que esse império tinha príncipes, prefeitos, governadores, tesoureiros, conselheiros, juízes, capitães, oficiais de província, sem contar o povo, a nação. Então você observa aqui que é todo um sistema governamental que está estruturado, organizado, porque príncipe não está aqui à toa, governador não está aqui à toa, prefeito não está aqui à toa, oficial não está aqui à toa, capitão não está aqui à toa. É sinal que o império era grande,
e precisava de gente para administrar, e gente que tinha competência para fazer. Então esse império é todo um sistema preparado, arquitetado, planejado e organizado. E você observa o seguinte também, que todo esse sistema preparado, arquitetado e organizado, ele está com um propósito aqui no capítulo 3. O propósito é levar não somente os governantes, as autoridades e os oficiais e todos aqueles que possuíam cargos elevados, mas também a nação, o povo. Ali você nota que é falado assim pelo arauto: vós todos os povos, todas as línguas. Você observa ele dizendo na voz do arauto, no versículo 4, povos, nações e línguas. Ou seja, é um governo que está estruturado e que comanda e manda povos, nações e línguas. E ele está com um propósito: levar todos a pecar contra Deus. Porque o caminho da idolatria, à luz da Bíblia Sagrada, é abominação aos olhos do Senhor. Então, dito essa introdução, você vai ver o seguinte, que qual era a imagem que estava ali? Foi construída uma grande estátua, que eu não vou ficar falando aqui a sua altura e largura, porque senão eu vou ocupar muito tempo, eu tenho mais coisas para passar para você. Mas se você parar e analisar, né, tudo isto aqui está montado para quê? Para que eles pudessem adorar outros deuses. Esse império aqui é um império que adora tudo quanto é tipo de deuses. Esse império aqui é um império mergulhado no pecado. Esse sistema aqui é um sistema organizado, planejado e estruturado para dizer a todos os habitantes daquela província, daquela região e daquele país, que eles poderiam pecar, que eles poderiam desagradar a Deus, porque haveria vários deuses. Haveria várias práticas diferentes de culto e de rituais a deuses, e que isso não tinha problema nenhum. Então aquela estátua era só mais um deus dentro dos vários deuses que já havia lá. Aquela estátua era só mais um pecado dentro dos vários pecados que já havia lá. Aquela transgressão era só mais uma transgressão dentro das várias que já convivia lá. Mas se você parar para pensar e trazer isso para os dias atuais, para os dias de hoje, vem a seguinte questão: qual é a imagem babilônica que hoje, em 2023, está querendo seduzir você? Qual é a imagem hoje que está querendo seduzir teu coração nesse século em que você vive? Qual é o sistema? Se você parar para olhar, olha como que o mundo está caminhando. Os governos, os impérios, os reis, os presidentes, as nações dessa era nossa, como que estão todo mundo se arquitetando, se planejando, se estruturando para preparar este planeta, este mundo, para a chegada do anticristo que vai vir. Então, se você olhar aqui de uma maneira bem sutil, entre aspas, porque foi coerciva, foi imposto, quem não adorar vai ser lançado na fornalha, mas foi colocado que todos deveriam se render e se dobrar à estátua de Nabucodonosor. Aí vem o seguinte: a quem você tem se dobrado hoje, que está influenciando a sua mente,
influenciando seus pensamentos, influenciando o seu dia a dia, para que você pare de cultuar a Deus, para que você pare de dar glória a Deus, para que você pare de orar a Deus, para que você pare de buscar a palavra de Deus. Pode olhar que cada dia que passa, você está tendo uma geração de crente que não quer Deus, uma geração de pessoas que dizem não para Deus, uma geração que não quer compromisso com Deus. Por quê? Porque o espírito da Babilônia está influenciando. Mas, se você olhar, você vai ver que o reino de Judá sofreu 3 ataques para o cativeiro por parte da Babilônia. E nessas 3 deportações, foram cerca de 4.600 judeus deportados para viver em Babilônia sobre escravidão. Tiveram que deixar a sua terra, deixar Jerusalém, e foram para a Babilônia, mais quase 2.000 quilômetros de distância, escravizados. A nata política de Jerusalém, a nata eclesiástica de Jerusalém, a nata educacional e intelectual de Jerusalém, foram separados os melhores dos melhores dos melhores, para irem para a Babilônia, para servir a Babilônia. Na Babilônia não tinha sinagoga, na Babilônia não tinha igreja, na Babilônia não tinha culto ao único Deus verdadeiro. A Babilônia, a bagaceira era grande. Na Babilônia só pecado, na Babilônia só imoralidade, na Babilônia só prostituição, na Babilônia tudo que não presta. De repente chega 4.600 judeus, escravos, para viver lá dentro da Babilônia. E desses 4.600, à luz da Bíblia, eles então vão ser inseridos na cultura babilônica, na linguagem babilônica, na vestimenta babilônica, no jeito de pensar que o babilônico pensa, no jeito de andar que o babilônico anda, no jeito de viver que o caldeu vive. Mas destes haviam 4, louvado seja o nome de Jesus, que não se dobravam a esse espírito, que não se misturavam a esta cultura, que não aceitavam viver como vivia o babilônico, andar como andava o babilônico, pensar como pensava o babilônico. Pastor, o senhor leu 3 e o senhor está falando 4? Sim, porque o primeiro é Daniel, e depois vem Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia vai dizer que quando Daniel chega no reino de Babilônia, ele não se contamina com os manjares do rei. Ele decide: eu não me contaminarei. Esse espírito contaminou os seus compatriotas, esse espírito contaminou os outros 4.000 e tantos judeus, mas Daniel não deixou ser contaminado. Deixa eu te dizer uma coisa: hoje nós estamos vivendo numa era babilônica. Há um espírito babilônico que está influenciando esse mundo aqui fora, mas ainda há um remanescente fiel que não vai se dobrar, que não vai recuar, que não vai se misturar, e vai ser fiel até o final. Irmão, para a glória de Deus, eu não quero tomar a presunção de dizer que somos só nós. É no planeta todo tem um remanescente. Mas eu quero dizer uma coisa: se Deus procurar, e aqui nesta noite, será que Ele pode achar em você? Será que Ele pode achar em mim? Será que Ele pode achar em nós esse comprometimento que havia em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Oh, glória a Deus!
E aqui nós vamos aprender algumas coisas sobre isso. Dada essa introdução, nós vamos aprender umas coisas sobre isso. Primeira coisa que nós aprendemos com aqueles que não desistiram, não se deixaram influenciar. Primeira coisa que nós aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego está no versículo 12 do capítulo 3, verso 12. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Primeira coisa que eu aprendo aqui com quem é verdadeiro adorador. Primeira coisa que eu aprendo aqui, quem é verdadeira adoradora. O mundo, a Babilônia, nunca, o que eu falei? Nunca vai entender a sua postura de fidelidade, de adoração a Deus, como algo bonito, admirável, e até digno de ser imitado e copiado. Nunca o mundo entenderá desta maneira. O mundo sempre vai entender que a sua postura de ser um crente fiel, de ser um adorador e uma adoradora a Deus fiel, o mundo sempre vai entender que é uma afronta da sua parte, que é uma compra de briga. Eu me lembro que quando me converti, na febre do primeiro amor, eu só tinha uma palavra na minha boca, e essa palavra era Jesus, Durval. Eu não falava em outro assunto. Se alguém viesse falar de futebol, recebia Jesus. Se alguém viesse falar de política, eu falava de Jesus. Se alguém viesse falar do tempo, eu falava de Jesus. Se alguém viesse falar de escola, eu falava de Jesus. Eu não tinha outra palavra na minha boca a não ser Jesus, 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 Jesus e Jesus. E aí eu me tornava uma pessoa chata para os meus amigos, uma pessoa inconveniente para os meus colegas, porque eles achavam o meu assunto chato, Martim. Eles achavam o meu assunto inconveniente. Eles diziam, mas esse Carlos agora ficou chato, ele só fala de Jesus, ele não sabe falar de outra coisa, tudo para ele é Jesus agora, ele está muito chato, ele está muito insuportável. E quando eu começava a dizer para eles a diferença entre ser um servo de Deus e ser da tradição romana, porque foi de onde eu vim, e quando eu começava a dizer para eles a diferença entre adorar o Deus vivo e praticar a idolatria, que é a abominação aos olhos do Senhor, eles viravam e diziam, está vendo? Por isso que a gente não gosta de vocês. Eu falava, por que você não gosta da gente? A gente não gosta de vocês porque vocês acham que só vocês estão certos. Vocês acham que só vocês é que vão para o céu. Vocês acham que só vocês servem um Deus verdadeiro. E eu falei, mas não é o que nós achamos, é o que nós temos certeza, porque está na Bíblia. Porém, não é exclusividade. Eu não tenho Deus como meu Deus pessoal, como se fosse um chaveiro que eu carrego e é meu. O meu Deus, que é verdadeiro, que tem uma palavra verdadeira, que é soberano, também é para você, se você abrir teu coração e entregar a tua vida a Ele. Então você nota que estes homens vão até o rei, e eles não falam com o rei Nabucodonosor no versículo 12 assim, ó rei, tudo bem, o senhor fez uma estátua, quer que o povo adora, tudo bem, mas nós temos que respeitar aqui a crença de outros. Tem um povo aqui que só serve um único Deus, é os judeus. Eles não estão querendo comprar briga com o senhor não,
Tanto é que eles são fiéis ao Senhor, e tão fiéis que o Senhor tem judeus governando aí. O Senhor colocou Daniel como governador de toda a Babilônia. O Senhor colocou Sadraque, Mesaque e Abednego como governador de província. Sinal que os meninos é fiel, os meninos obedecem. Senão não estariam nessa posição. Eles não são rebeldes, rei. Eles não são desobedientes, rei. Porém, o Senhor entrou no campo da fé. O Senhor entrou no campo da crença deles. E aí eles não vão se dobrar diante dessa estátua, rei. Só precisa ser compreensivo. Não, eles não vão com essa voz. Eles vão dizer o seguinte: fizeram descaso de ti. Já para provocar a vaidade do homem. Olha, se levantaram contra o Senhor. Não adora seus deuses. E não adora a tua estátua. Então a primeira lição que um adorador e uma adoradora tem que ter é o seguinte: você adora a Deus, agrada a Deus. Se o mundo te odeia, não importa. João, capítulo 15, verso de número 18 e 19, Evangelho. João 15, verso 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Jesus falando: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Jesus nunca enganou ninguém, pastor Dionísio. Jesus sempre deixou as coisas claras sobre a mesa, branco como a neve. Jesus sempre deixou, nunca Jesus enganou ninguém. Jesus deixou bem claro: se o mundo te odeia, sabei que primeiro me odiou. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas como vocês não são do mundo, eu fui lá, escolhi vocês do mundo, então o mundo vai odiar vocês sim. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, quando os instrumentos tocaram, eles já sabiam. Olha, o arauto diz que quando tocar é para todo mundo ajoelhar e adorar. Não é só ajoelhar com respeito, ainda tinha que adorar aquela estátua. Porém, Sadraque, sim, Mesaque, Abednego, sim. E aí? Nós não vamos. Vocês têm ideia das consequências dessa decisão? Vocês sabem que nós vamos colocar nossa vida em risco. Ele já avisou que vai ser jogado lá naquela fornalha. Está preparado para morrer? Porque morrer de espada, corta o pescoço, acabou. É rápido. Morrer queimado não é rápido. Tu vai sentir doer bastante primeiro. Para assim você perder o sentido e dizer adeus. Está preparado para encarar aquela fornalha cheia de fogo? Tem certeza disso? Eu não me prostro. Eu prefiro enfrentar o fogo dos homens do que o fogo do inferno. Eu não vou me dobrar para aquilo que a Bíblia diz que eu não devo me dobrar. Eu não vou ceder para aquilo que a palavra de Deus diz para eu não ceder. Está entendendo aqui a aplicação espiritual? Para de ceder para coisas que a palavra diz que não é para você ceder. Está na hora de você tomar uma decisão firme. E essa decisão, ela não tem que se importar com o que os outros vão achar. Porque veja que tem 4.600 judeus e só 3 ficam de pé. Quem vai ser você? Maria vai com as outras que se dobra diante de tudo, porque todo mundo está se dobrando, que faz o que todo mundo faz, porque todo mundo está fazendo?
Ah, o que tem, pastor? Todo mundo hoje está tatuando Jesus, está tatuando uma cruz, então também vou tatuar. Ah, o que tem? Hoje tem até cerveja sem álcool, champanhe sem álcool, então também vou beber. Ah, o que tem? Hoje tem aquele cigarro que não é o eletrônico, não tem o tabaco, então eu posso fumar. Até quando você vai ficar se dobrando? Porque todo mundo está se dobrando, ajoelhando diante do pecado, porque todo mundo também se ajoelha, concordando por causa de ser o politicamente correto. Para não gerar aqui um problema, um descontentamento, eu vou concordar aqui com a turma da minha sala de aula. Para não gerar um descontentamento, eu vou concordar aqui com as minhas amiguinhas e amiguinhos da rede social. Para não gerar assim uma coisa estranha, um clima pesado, eu vou concordar com meu chefe, com meu patrão, eu vou concordar com meu parente, eu vou concordar com não sei o quem. Ei, a imagem está sendo colocada diante de você, e a decisão é hoje: ou você se prostra como todo mundo, ou você fica de pé como Sadraque, Mesaque e Abednego, e suporta as consequências. Porque o que hoje os crentes querem, sabe o que é? Os crentes querem se dobrar, e que Deus aprove a eles se dobrarem. Ou eles querem ficar de pé, mas não querem que haja consequências. Querem ficar de pé e que o mundo aplauda. Muito bem, parabéns, decidiu servir a Deus. Oh, que legal, parabéns, parabéns. E que o mundo se alegre com isso. O mundo nunca se alegrará com isso. É a primeira coisa que aprendemos com verdadeiros adoradores. Segunda coisa que nós aprendemos na adoração expositiva, está no versículo 14 e o versículo 15, parte A. Verso 14 e verso 15, parte A. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem os meus deuses, nem adoram a estátua de ouro. É engraçado que faz questão de dizer o material da estátua. Ouro. Ouro é o quê? Pedra preciosa. Pedra preciosa é o quê? Tem valor, não tem? Valor material, não tem? É assim. O mundo vem e fala assim: ó, isso aqui vai te dar fama, isso aqui vai te dar status, isso aqui vai te dar dinheiro, isso aqui vai te dar poder material. Isso aqui é ouro, você vai rejeitar? Isso aqui é coisa boa, você vai negligenciar? O mundo é assim. O mundo age desse jeito. Verso 15, parte A. Apenas a parte A. Agora, pois, estais prontos. Qual é a segunda lição? A primeira é que o mundo vai te odiar, ele nunca vai entender as tuas posturas espirituais. Ele vai achar que você está afrontando ele, está chamando para briga. Exemplo, né? Se a gente falar alguma coisa à luz da Bíblia, de que a prática da homossexualidade, a palavra de Deus diz que é pecado, dizem que nós somos o quê? Homofóbicos, que nós estamos querendo perseguir, afrontar, etc, etc, e não é nada disso. Então, primeiro, o mundo nunca vai entender as tuas posturas e princípios espirituais com a palavra de Deus. Segundo lugar, o mundo sempre tentará negociar com você, para que você entre no jogo deles. Você vê que quando Nabucodonosor recebe a notícia de primeiro, ele não manda jogar na fornalha, ele ainda chama para uma conversa. Vem cá, espera aí, vamos conversar. Larga de ser tão radical. Não é assim? O coleguinha, a coleguinha falando aqui com a juventude, o amigo, a amiga, alguém, sei lá, procura você. Calma, para que esse radicalismo todo? Vamos conversar, vamos negociar. Dá para encaixar aí você servir a Deus, mas também fazer outras coisas.
Nabucodonosor diz assim: olha, é verdade, é de propósito. Esperando deles ouvir o quê? Esperando deles sentirem medo. Nossa, o rei me chamou. Nossa, só tem homem grande aqui, ó, governador, prefeito, capitão, oficial, só tem bichão grande aqui. Meu Deus, agora a coisa apertou para o meu lado. Eu vou ter que dar uma sabonetada aqui, vou ter que dar uma escorregada. Eu vou ter que aplicar um detergente aqui. Porque o negócio agora ficou feio, estou diante da autoridade. E ele está perguntando se é de propósito. O rei estava esperando ele responder: não, rei, não é de propósito, não. Não, vamos negociar, calma, se prostra, é só uma buzinadinha, dobrou o joelhinho, diz glória para a estátua, e a vida segue. Para que enfrentar uma fornalha? Para que pagar um preço tão alto? De ser queimado, perder a vida? Olha o que eu posso te oferecer, olha as riquezas que você vai desfrutar. É só uma joelhadazinha. É assim que o diabo faz. É só uma bebidinha, é só uma tragadinha, é só uma cheiradinha, é só uma transazinha. É assim que o diabo faz, para poder escravizar você, para poder afrontar a Deus e dizer: está vendo? Você acha que o diabo no mundo espiritual não pensou o quê? Está vendo aí, ó, os teus 4.600 crentes, tudo dobrado de joelho. Eu ganhei, eu venci. Aí o diabo olha: peraí, tem 3 ali que não se dobrou. Eu preciso derrubar esses 3 também. E aí o diabo chama o Nabucodonosor e fala: negocia. Negocia princípios. Quebra princípios negociando. Que é o que mais está acontecendo hoje. Eu tenho falado isso no seminário de teologia. Me perdoe com todo respeito, mas é português rasgado, aqui não tem conversa fiada não, meu irmão, aqui é preto no branco, e eu tenho que falar, eu não deixo para depois. Hoje você vê igrejas que estão negociando com a Babilônia, e encaixando coisas da Babilônia dentro dela, para ao mesmo tempo adorar a Deus e adorar a Babilônia, servir a Deus e servir a Babilônia, a santidade de Deus e o pecado da Babilônia. Mas louvado seja o nome do Senhor, que ainda há Sadraques, Mesaques, Abednegos e Daniéis, que não vão negociar os seus princípios. Meus irmãos, Tiago capítulo 4, verso 4. Tiago 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimiga de Deus. Terceira coisa que eu aprendo com a adoração expositiva de Sadraque, Mesaque e Abednego, está no verso 15, agora sim o verso todo, do capítulo 3 de Daniel. Agora sim, todo o verso 15 do capítulo 3. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Todas as vezes que você se colocar numa posição que você vai levar as coisas de Deus a sério, e você vai adorar a Deus, e você não vai se prostrar à Babilônia, todas as vezes que você fizer isso. Terceiro lugar, o mundo sempre vai desafiar o seu Deus e a sua fé.
Quando Nabucodonosor vira para eles e diz assim: quem é o Deus que livrará vocês da minha mão? Ele está desafiando a Deus e a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você se coloca numa posição de verdadeiro adorador e adoradora com fidelidade, se prepare, porque vão desafiar o teu Deus e a tua fé. E tem gente que não suporta. É a geração dos crentes dengoso, as crentes dengozinha, que não pode ser afrontado, que não pode ser confrontada, que no primeiro desafio, na primeira prova, na primeira luta, já quer abandonar tudo, quer voltar para trás, quer desistir de tudo. Escute o que eu vou lhe dizer: Jesus Cristo está voltando. Nós estamos muito próximos do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E dengozinha não vai subir não. Só vai subir que aqueles que mesmo desafiados na sua fé vão permanecer fiéis e não vão retroceder. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, verso 14 e 15. 1 Pedro 3, verso 14 e 15. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ele está dizendo o seguinte: não tema, enche o teu coração de Deus, e quem te questionar e te desafiar, responda tranquilamente, porque o teu Deus é Deus Todo-Poderoso, e a tua fé é fundamentada nesta palavra. Quantos podem dizer glória a Deus? Quarto lugar, o que eu aprendo na adoração expositiva, está no versículo 17 e 18. Versículo 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Quarta lição que eu aprendo com um verdadeiro adorador: você não serve e você não adora a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego estão dizendo no versículo 17, assim: eu creio, dizendo com as minhas palavras, eu creio, ó rei, que o meu Deus pode me livrar. Eu creio que o meu Deus pode resolver este problema, pode trazer uma solução para essa causa, pode fazer o que eu não posso fazer. Aí no verso 18 ele diz: porém, se não, ou seja, se ele não livrar, se ele não resolver, se ele não solucionar, se ele não fizer nada, mesmo assim, como eu não sirvo a Ele pelo que Ele faz, como eu não estou atrás dEle por causa de bênção, como eu não tenho fidelidade a Ele por conta das suas grandezas e operações, eu continuo na mesma decisão, na mesma fidelidade, eu continuo na mesma posição,
de que eu o sirvo e não me prostrarei a imagem alguma, porque eu não sirvo a Ele para ter livramento, eu sirvo a Ele porque Ele é Deus. E aí vem a questão: tu está aqui na igreja por causa do que Deus pode te dar ou pelo que Deus é? Tu está aqui na igreja porque Deus pode te fazer rico, porque você quer ter dinheiro, porque Deus vai te dar casamento, porque Deus vai operar assado assim, ou porque Deus vai curar. E se Deus não fizer nada disso? Se Deus não te enriquecer, se Deus não te curar, se Deus não te der casamento, se Deus não fazer nada, aí eu te pergunto, você continua como Sadraque, Mesaque e Abednego? Ou você desiste, ou você recua, ou você volta atrás? Jamais. Eles estão dizendo: ó rei, o meu Deus pode me livrar, o meu Deus tem poder, o meu Deus tem capacidade, o meu Deus é grande, o meu Deus é extraordinário. Mas se Ele não fizer, Ele não deixa de ser grande, Ele não deixa de ser extraordinário, Ele não deixa de ser o meu Deus. Você crê nesse Deus grande de glória? Quinta coisa que eu aprendo: com quem adora a Deus para valer e é verdadeiro. Verso 19 até o 21, vai nos dizer assim, aleluia. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou o seu aspecto, o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou, ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem, amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram amarrados, atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. O que é que isso aqui está me ensinando? Primeiro, quando eu sirvo e adoro a Deus, o mundo nunca vai entender a minha fidelidade e vai achar que eu estou afrontando eles. Segundo, o mundo sempre vai tentar negociar comigo para que eu entre no jogo da Babilônia. Terceiro, o mundo sempre vai desafiar o meu Deus e a minha fé. Quarto, o que eu aprendo aqui? Que você não serve a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E quinto, o que é que isso nos ensina? Que mesmo diante das mais duras provas, dificuldades e ameaças, mantenha-se firme até o fim. Eles foram ameaçados da fornalha e ficaram de pé. Eles foram levados até o rei e continuaram de pé. Eles foram amarrados e estavam de pé. Foram atados e continuaram firmes. Mesmo ali, sendo amarrados pelos homens do exército, eles não recuaram. Mesmo olhando a fornalha mais de perto, eles não recuaram. Mesmo vendo o furor no semblante do rei, eles não recuaram. Eles continuaram firmes, 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 firmes. O verdadeiro adorador e adoradora, ele não recua, ele continua firme. Podem nos ameaçar, pode dizer que vai fechar a igreja, pode dizer que vai colocar pastor na cadeia, pode fazer o que quiser, mas nós não vamos recuar, nós continuaremos firmes, firmes, firmes. Aleluia. Aí eu acho engraçado, irmão. É passar uma provinha, tem crente já querendo desistir de tudo. É passar uma lutinha, já fica querendo, não quer fazer mais nada na igreja. É fazer acontecer alguma coisa que não te agrada, já quer abrir mão de tudo já quer cair no mundão, já quer ir para a bagaceira. Que história é essa, meu irmão?
Abre teus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Acorda para a vida. Servir a Jesus não é estilo. Servir a Jesus não é status. Servir a Jesus não é pensar qual é a minha religião para eu responder para o IBGE. Servir a Cristo é renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, ir até o final. Servir a Cristo é dizer: acabou o meu eu, porque agora é Cristo quem vive em mim. Aleluia. Meus irmãos, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, está falando com o ímpio lá fora? Está falando com o mundano? Está falando com o babilônico? Não, está falando com a igreja. Está falando com você. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmeza é isso aqui, ó. Esses três moços. Que uma coisa era o arauto dizer. Pá, 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 pá. Atenção! Assim diz o rei, o grande Nabucodonosor: quando tocarem os instrumentos, toda nação, povos e línguas, dobrem os joelhos e adorem a grande estátua. E aqueles que se recusarem serão lançados na fornalha de fogo. Quantas mil pessoas deveriam estar ali, hein, irmãos? Fez o mundo se curvar. Quantas pessoas não deveriam estar reunidas ali? Milhares. E no meio daqueles milhares, vamos trazer aqui até uma brincadeira cômica. Imagina se Sadraque, Mesaque e Abednego não fossem firmes. Não fossem firmes. Fossem aquele tipo assim que uma hora está crente, outra hora não está crente. Uma hora está firme, outra hora não está. Ô Sadraque, sim, ô Mesaque, oi, Abednego, é o seguinte, olha a multidão que está aqui. Quando tocar, olha o rei, está vendo o rei? Eu estou vendo um pontinho lá na frente, perto da estátua. Eu acho, com certeza é o rei. Eu estou vendo um pontinho lá longe. Então, ele nem está vendo a gente, ele está vendo um formigueiro de gente. Quando tocar, vão ficar mais no cantinho aqui, e nós fica de pé. Ninguém vai ver. Nós estamos envolvidos aqui na multidão. Nós fica aqui de pé. Ele nem vai ver. Pronto. Tocou, ficou de pé. De repente, um caldeu lá. Só. Você acha que não tem ninguém te observando? Você acha que não tem ninguém te vendo? Você está sendo o tempo todo observado por alguém. O inferno com os demônios e o mundo está de olho em você. Só esperando o primeiro deslize para vir com tudo para te matar. Correram lá, ó rei, tem 3 rebeldes ali. Como é que é? 3 cabuquinhos ali que não se dobrou não. Como diz lá em Minas. Aí pegou chama, agora eles estão diante do rei. É diferente ouvir o arauto falar em nome do rei de longe. O rei está lá longe e agora você está na presença do rei. O rei está na sua frente, autoridade máxima. Pode mandar matar, mandar viver. Ele tinha poder e autoridade para isso. Tinha a sua fama de mal, porque quando a Babilônia invadia os reinos e as nações, eles causavam estrago grande.
Eles não eram bonzinhos. E agora diante do rei, os meninos, se fosse mequetrefe, os meninos iam recuar na hora. Não, desculpa, é que o Sadraque deu um problema na perna, e eu fui ajudar, e eu esqueci de prostrar, mas é agora, pode tocar que nós dobra aqui. Ou seja, o grau de ameaça aumentou, sim ou não? Do arauto foi para a boca do imperador. Aumentou o grau da ameaça, aumentou a presença da opressão. E você acha que não é assim com o crente? O diabo fica lá de longe, eu vou te pegar, hein? Vacila que eu te pego, hein? Aí você, cara, você não pode nada. Estou bem. Aí tu dá uma vacilada, aí ele chega perto. Eu não falei que você ia vacilar uma hora. Olha eu aqui agora. Aumenta o nível de pressão, aumenta o nível de dificuldade. E o que eles fizeram? Ficaram firmes. Aí agora vamos executar o problema. Qual que é a execução? Amarra. Enquanto está sendo amarrado, tem que ficar esperando. Não pegou de cara e já jogou. Não, vai amarrar primeiro. Imagina ali o que estava passando na cabeça. Está me amarrando porque não me prostrei. Está me amarrando e eu vou ser queimado vivo porque não adorei. Você acha que o diabo não veio na cabeça deles ali e falou, desiste, volta atrás, ainda dá tempo. Volta atrás, fala e pede perdão que o rei vai perdoar. Aí eles estão sendo amarrados, a coisa está piorando e eles estão firmes. Firmes, firmes. Isso é firmeza. Isso se chama firmeza. E eles estão constantes. Ou seja, desde a hora que eles se levantaram para não se dobrar, até ser lançado dentro da fornalha, você vê constância neles. Eles não estão oscilando, que é o que a maioria dos crentes é hoje. Uma hora está servindo a Deus com alegria e felicidade, outra hora já não quer mais vir nem no culto, não quer vir. Quanto mais dobrar o joelho em casa para orar. Uma hora quer fazer tudo para a obra de Deus, outra hora não quer fazer mais. Uma hora quer estar na obra de Deus, outra hora quer entregar os cargos. A verdade é dita. Isso se chama inconstância. E Paulo vai dizer, o que eu acabei de ler aqui em 1 Coríntios 15, 58, ele vai dizer, olha, sede firmes e constantes. E aí ele diz, sempre abundantes. Ou seja, o que é abundância? Não é escassez. O que é abundância? Não é miséria. Abundância significa o quê? Fazer mais para sobrar. Me envolver mais do que deveria. Me entregar mais do que deveria. A minha oração vai encher um copo, e eu quero que ele seja abundante. Eu vou orar para encher um copo, 2 copos, 3 copos, 4 copos. Tem que sobrar. O meu jejum é para encher um copo, vai ser para 2, 3, 4 copos. O meu glória é um só, não. Eu vou dar 10, glória a Deus, para encher o céu com abundância de adoração. Eu fico selecionando qual culto que eu vou, qual culto que eu falto, qual estudo que eu estou, qual estudo que eu não estou. Pare com isso, você é crente, você devia servir a Deus, era todo dia. Você ainda está pegando um enorme boi, de que na tua igreja não tem culto todo dia. Quer dizer que você ainda tem tempo para ter alguns cultos e outras coisas. Eu tenho alguns irmãos aqui que trabalham, eu tenho irmãos aqui que estudam. É outra história, mas estou dizendo, você que pode, você que tem condição de estar na casa do Senhor, e você fica fazendo seleção, você fica fazendo unidunité, qual culto eu vou me envolver, você está errado. O salmista diz, alegrei-me, alegrei-me, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui, sexto ensino que eu aprendo, caminhando para o final, verso 22. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eu aprendo aqui, pastor? Quem toca em adorador morre queimado.
Quem toca em adoradora morre queimado. Fala para o teu irmão aí, ó, quem tocar em você vai se queimar, porque em você é um verdadeiro adorador, aleluia. Esses homens eram fortes e poderosos do exército, e morreram queimados, porque tocaram nos homens de Deus. Não toque em homem de Deus não, que tu se queima. Não toca na vida de homem e de mulher de Deus, porque tu se queima. Porque Deus sabe quem são os dele. Sétima lição que nós aprendemos aqui, verso 23 ao 25. Então estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram o rei: é verdade. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia, aleluia. O que é que eu aprendo aqui, pastor? Verdadeiro adorador e verdadeira adoradora nunca anda sozinho. Aleluia. Eles foram lançados dentro do fogo, e o 4º homem desceu junto com eles. O que é que isso quer dizer? Que muitas vezes Deus não vai te livrar do fogo, mas vai te livrar no fogo. Aprende isso. Deus não livra do fogo, mas livra no fogo. Às vezes a coisa aperta, e a gente fala: Jesus está queimando, está doendo, meu Deus do céu, o negócio agora estreitou para o meu lado. Aí aparece o 4º homem da fornalha e fala: fica tranquilo, eu não te livrei de passar por isso, mas eu te livro aqui dentro, eu estou junto com você. Aleluia. Você está na prova, eu estou com você. Você está na luta, eu estou com você. Você está passando aperto, diz o Senhor: eu estou nesta fornalha contigo. Tu não está sozinha não. Aleluia. Jenny, tu não está sozinha não, viu? O Senhor diz para você nessa noite: eu estou neste fogo junto com você. Está queimando, está doendo, está ardendo, não está fácil, você se sente só, mas o Senhor, estou dizendo para ti aqui nesta noite: você não está só, eu estou contigo nesta fornalha, e eu vou te dar o livramento. Aleluia. Oh glória, dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Penúltimo lugar, verso 27. E reuniram-se os príncipes, os capitães, as autoridades, foram até os meninos, vou falar com as minhas palavras aqui para ser rápido, e diz para eles assim: ó, não há sinal de fogo, não há sinal de fumaça, não há cheiro de cabelo queimado, não há, os panos estão tudo em dia, a roupa não foi queimada, nada aconteceu com eles. O que eu aprendo aqui? Que adorador sempre terá livramento. Quer ter livramento? Tenha uma vida de adoração. Quer ter livramento? Eu já contei para vocês aqui várias vezes. Irmã Iraci, contei várias vezes. Eu estava num culto, eu estava lá na porta, eu era porteiro da igreja, e eu era jovenzinho, eu estava com meus 16 anos, 17, e ela então falou assim para mim: irmão Carlos, ela era uma senhora já, quase seus 60, eu sim, irmã Iraci. E ela falou assim: hoje eu vim do médico, e os exames, além da verificação física do médico, eu estou com nódulos no seio e debaixo do meu braço. Irmão Carlos, sim, irmã Iraci, eu serei curada neste culto. Eu creio, irmã Iraci. Ela falou: não terminei, fique quieto. Eu disse: sim, senhora, eu serei curada neste culto, adorando a Deus.
Porque uma coisa é vir enfermo, doente para a igreja e falar: ai Jesus, me cura, eu creio que o Senhor me cura, ai Jesus, o médico falou que eu vou morrer, ai já está decretada a minha morte, me cura Jesus. Isso é uma coisa. Outra coisa é ela chegar: Jesus, eu creio que o Senhor vai me curar, glória, glória, aleluia, glória, 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 glória. Irmão, aquela mulher começou a dar tanto glória. Ela começou a dar glória do começo do culto ao final do culto, ela dando glória, e 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 dando glória. Terminou o culto, quando deu a bênção apostólica, ela virou: irmão Carlos. Eu falei: sim, Mairaci. Ela: eu não posso pedir para você pôr a mão, meu filho, porque você é um menino, tem até idade para ser meu filho, mas vai ficar inconveniente. Mas você crê no que eu falo? Creio, Mairaci. Irmão Carlos, sumiu o caroço, sumiu o nódulo, eu estou curada para a glória de Deus. Irmão, quem adora tem livramento. O Senhor está dizendo para esta igreja: se você quer receber livramento, passe uma semana adorando ao nome do Senhor. E último lugar, fique de pé. Último lugar, se coloque em pé, por favor. Verso 30. Versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Quem é verdadeiro adorador, quem é verdadeira adoradora, não importa se você está na Babilônia, em que tudo lá só cresce por maracutaia, por coisa errada, e você é o único honesto lá, e você é a única honesta lá, e você é o único que faz tudo direitinho, fiel, dizimista, ofertante na casa do Senhor. Não se preocupe, Deus fez ele prosperar na Babilônia. Deus faz o verdadeiro adorador prosperar. Em nome de Jesus eu lanço essa palavra profética sobre a tua vida. Faz assim com a sua mão, para receber. Eu lanço essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai te prosperar, ainda que todos lá sejam do espírito babilônico, mas você é verdadeiro adorador e verdadeira adoradora. Permaneça firme, permaneça fiel, porque tem prosperidade de Deus para a tua vida. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Feche a tua mão, dê glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte.